Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lucimara Mota falando. E mais uma vez eu venho aqui trazer para vocês um pouco da história sobre história bíblica. Então pessoal, eu vou falar para vocês um pouquinho. Vocês lembram que eu falei para vocês sobre a história de Adão e Eva, né? E o pecado, quando ele entrou no jardim, e que Adão e Eva eles dois tiveram que sair do jardim e andar para a terra sem destino. E eles tiveram que crescer, trabalhar, organizar sua vida, e assim aconteceu. O que a serpente não tinha avisado para Eva era que a vida dela, além dela ter sofrimento para ter a dor de parto, também a casa dela seria uma casa onde iria acontecer uma desgraça muito grande futura, né? Então, eu vou contar para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu vou contar para vocês o que aconteceu. Passados-se os anos, Adão e Eva tiveram 2 filhos. E esses 2 filhos, eles eram gêmeos. Só que tem uma coisa. A gente vê que tem a maioria dos filhos dos gêmeos. A maioria dos filhos gêmeos, eles são unidos. Outros não, né? Mas que na casa de Adão e Eva tinha uma competição muito grande entre os filhos. Eles foram crescendo e cada vez mais que eles foram crescendo, a competição entre eles acontecia cada vez mais, né? E Adão e Eva não perceberam essas coisas, eles não viram, não observaram o que estava acontecendo com os filhos dos dois, né? Não acontecia, eles não viam o que estava acontecendo com os meninos. E os meninos foram crescendo, 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 e eles aprenderam que eles deveriam adorar a Deus com todas as coisas que eles tinham, e principalmente adorar a Deus pelas primícias daquilo que eles faziam. Como Caim, ele acabou sendo agricultor, né? Ele cuidava das plantas, plantava, via as coisas crescendo e todas essas coisas lindas acontecendo na frente de Caim, e Caim não tomou tempo de ver quantas coisas bonitas acontecia ali e quanta milagre, né, de Deus, da natureza acontecia naquele nascer das plantas, desde a sementinha até a colheita. Ele não observava isso. E Abel, ele começou a ser pastor de ovelhas. Ele era pastor de ovelhas, né? Ele cuidava das ovelhas e ele amava os animais. E como Deus tinha falado para eles que eles tinham que adorar a Deus através, dar a Deus o que era a primícia daquilo, que tudo que eles tinham. Então é óbvio que naquela época se matava o cordeiro e adorava a Deus, né? Hoje não, nós não precisamos disso, graças a Deus, porque eu não iria conseguir matar um bichinho. Meu Deus do céu, que medo, né? Mas naquela época acontecia isso, porque eles tinham ouvido a voz de Deus dizendo que o cordeiro, ele viria e seria sacrificado pela humanidade para que eles pudessem ser salvos. Isso é a profecia falando sobre Jesus Cristo, né? Mas enquanto Jesus Cristo não nasceu, eles faziam isso.
oferecia a Deus um cordeiro bem limpo, bonito, sem nenhuma mancha, sem nenhuma sujeira. Não poderia ser um cordeiro que tivesse deficiência, nada, e nenhuma pintinha. Então Abel escolheu um cordeiro lindo, perfeito, e ele foi fazer adoração a Deus. Ele adorou a Deus com aquele animal. E daí o que aconteceu? Caim, como ele era agricultor, ele tinha que escolher o melhor fruto que ele tinha lá. E ele realmente escolheu o melhor fruto que ele tinha. Só que tinha uma coisa, gente. Eu ouvi muitas pessoas falando que o Caim escolheu o fruto podre, que Caim escolheu o fruto mais feio. Não, Caim não escolheu os frutos mais feio. Ele escolheu um fruto muito bonito. Só que na realidade, o coração de Caim era maldoso. Ele tinha uma competição tão grande com o irmão, que na realidade, em vez dele querer o bem do irmão, ele queria ser sempre melhor que o irmão dele. Esse era o desejo dele, o desejo de querer ser melhor que o irmão dele. Em todos os aspectos, ele sempre lutou para ser melhor que o irmão dele. E lá um dia, eles foram oferecer a Deus o sacrifício. E os dois estavam fazendo, um do lado do outro, ao mesmo momento. Só que daí, o Caim, ele observou que quando Abel pegou e colocou o cordeiro, né? E de repente, quando Deus ele provava e mostrava que ele tinha gostado daquela oferta, ele pegava e mandava fogo, queimava os holocaustos ali, queimava todinho o cordeiro. Então Deus queimou o cordeiro de Abel e mostrando para ele que ele estava satisfeito, porque Abel tinha um coração puro. Abel, por mais que ele via o irmão que tinha uma competição com ele de ser cada vez melhor, mas Abel tinha um coração bom, ele não tinha maldade no coração. Mas Caim tinha. A maldade no coração de Caim tinha entrado de uma tal forma que não tinha condições de ele olhar o irmão com amor. Então ele sempre olhava o irmão dele, falando assim: não, eu vou ser melhor que ele, e eu vou lutar para ser melhor, e eu sei que Deus vai aceitar a minha oferta e não vai aceitar dele, e não sei o que. E foi assim por diante, e outras coisas ruins que apareciam no coração de Caim. Ao passar do tempo, ele observou que a oferta dele não tinha acontecido a mesma coisa do que a oferta de Abel. A oferta dele não tinha aceito, Deus não aceitou a oferta dele, mas não era porque a oferta não era boa, era porque o coração dele era muito maldoso e ele desejava muito mal pro irmão dele. E daí ele ficou com tanta raiva, com tanto ódio, que ele planejou matar o irmão dele. E ele fez isso. Ele matou o irmão dele sem nenhuma piedade, porque ele ficou com muito ódio de ver aquilo. Ele já tinha aquela competição com o irmão, mas só de ver que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta dele, ele ficou com tanto ódio que ele pegou a ferramenta que ele trabalhava no campo e ele tacou na cabeça do irmão dele e matou o irmão dele. E Deus ainda continuava andando na terra, falando com a humanidade. E lá Deus pegou e falou assim: quando se passou um tempo, Caim já tinha matado Abel e ele estava todo tranquilo, não estava nem aí, nem a consciência dele estava tranquila. E Deus chegou até ele e falou para ele assim: Caim, cadê o seu irmão? E ele já estava tão revoltado, ele falou para Deus assim: por acaso eu sou o guardião do meu irmão? E Deus falou assim: Caim, Caim,
Por que você matou o seu irmão? Ô Caim, não era para você matar o seu irmão. Eu estava tentando te ensinar que você tem que ter um coração bom, que você não precisava matar o seu irmão para que eu pudesse te ver. Eu estou te vendo todos os dias, mas você, Caim, matou o seu irmão. E daí Caim ficou triste por isso, sim, ele ficou. A Bíblia não diz que ele se arrependeu, mas com certeza ele ficou preocupado com a própria vida dele. Ele falou assim: nossa, agora os outros vão me encontrar na rua e vão me matar, porque no campo, em qualquer lugar que eu estiver, as pessoas vão me encontrar e vão me matar, porque o Senhor vai me amaldiçoar. Deus pegou e falou assim para ele assim: olha, Caim, eu vou colocar uma marca em você, e a pessoa que matar você vai ter na vida dele algo pior do que você. Ele vai ser julgado no final, e o julgamento que vai ser muito mais doloroso do que aquele que está sendo com você. Ali mesmo, o Caim recebeu a sentença dele, porque Deus falou para ele assim: olha, Caim, a partir de hoje, nenhum fruto que você plantar vai ser bonito. Você não vai ter mais nenhum fruto bonito. Os seus frutos vai ser raquítico, vai ser feio, e você vai sofrer, porque todas as vezes que você olhar isto, você vai lembrar do que você fez com o seu irmão. Essa é a história de Caim e Abel. E olha, gente, nós podemos observar o seguinte, que com a história de Caim e Abel, nós podemos sim ser competitivos, mas não a ponto de querer matar as outras pessoas, ou puxar o tapete das outras pessoas, destruir as pessoas. Isso não é correto. O correto é você ser bondoso, você se colocar no lugar das pessoas. Se é do direito daquela pessoa adquirir algo ou ter algo, por ela lutar por aquilo, você não pode ter inveja dela. A única coisa que você pode fazer é ir também lutar, fazer de tudo para que você possa ter algo melhor. Agora, o que você não pode fazer de jeito nenhum é pegar e tirar o direito das outras pessoas e fazer com que as outras pessoas sejam infelizes. Ou até mesmo, nós vemos aí no mundo afora, tem gente que é tão competitivo, que tem o espírito de Caim e tem coragem de matar as pessoas para ter algo. E não pode, gente, não pode. As pessoas têm que saber lutar por aquilo que ela quer, sabe? As pessoas têm que saber batalhar. Elas não podem roubar aquilo que não é delas. Se chama roubo, tirar o direito das outras pessoas. E Caim, ele tirou o direito do Abel a viver, a ser feliz, a construir família. Tudo isso Caim tirou do irmão dele. E nós podemos ver que hoje em dia tem pessoas que fazem isso, né? E eu venho hoje dizer para vocês que vocês podem ser melhor, lutando, batalhando, estudando, se esforçando, se capacitando, e nunca olhando para o que os outros têm, mas conquistando aquilo que é teu. Se você tem desejo de ter algo bom, melhor do que o outro, luta para isso. Luta, porque você é o seu direito de lutar. Mas agora, tirar a vida dos outros ou prejudicar outras pessoas por causa daquilo que você tanto almeja que a pessoa tem, isso é muito errado. Isto aos olhos de Deus é pecado, tá? É muito pecado isso. Então, gente, ó, aproveita aí, tá? Essa história que eu tô contando pra vocês. Analisa aí sobre o que vocês andam fazendo para vocês serem melhor que as outras pessoas. Mas ser melhor na capacidade, não ser melhor em tirar o que é do direito das outras pessoas, tá bom? Beijão, ó. Beijão, tchau, tchau pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima
contação de história. Tá bom, gente? Bye, bye.